Olá pessoal, eu sou o professor Lucas Fagundes do Bizu da Química e no vídeo de hoje nós vamos resolver a questão de número 96 da prova cinza do Enem 2017, cujo tema é interações intermoleculares e cromatografia. Olha, vamos lá, temos um texto grande pela frente, vamos ler. A cromatografia em papel é um método de separação que se baseia na migração diferencial dos componentes de uma mistura entre duas fases immiscíveis. Os componentes da amostra são separados entre a fase estacionária e a fase móvel em movimento no papel. A fase estacionária consiste de celulose praticamente pura, que pode absorver até 22% de água. É a água absorvida que funciona como fase estacionária líquida e que interage com a fase móvel também líquida, então é uma partição líquido-líquido. Os componentes capazes de formar interações intermoleculares mais fortes com a fase estacionária migram mais lentamente. Uma mistura de hexano com 5% volume-volume de acetona foi utilizada como fase móvel na separação dos componentes de um extrato vegetal obtido a partir de pimentões. Considere que esse extrato contém as substâncias representadas. Então você tem aí a substância licopeno, alfa-caroteno, gama-caroteno, a alfa-criptoxantina, a capsorubina. E a pergunta é: a substância presente na mistura que migra mais lentamente é. Olha só, pessoal, temos uma questão que, do ponto de vista de interações intermoleculares, é uma questão extremamente fácil, a resposta dela é bem direta. Talvez o que seja mais difícil nessa questão é perceber a ideia por trás da cromatografia, que é um método de separação de misturas e também um método de análise que pode ser usado em análise química, né, que a princípio não era esperado de se aparecer numa prova como o Enem. Mas vamos entender o princípio básico do método que está explicado no enunciado. Né? Eu vou só fazer aquela ideia, né? Não entender o que é que desenha, então eu vou fazer um desenho, um esqueminha para que a gente possa entender. Olha, você tem uma fase estacionária, que é polar, né? Uma cromatografia em papel. Essa fase estacionária polar ela é constituída de celulose e água. Tá certo? E você tem uma fase que se move, tá certo? Uma fase que pode se deslocar sobre a superfície do papel. Essa fase móvel é composta de hexano e acetona. Então, a ideia é a seguinte: as substâncias que tiverem o maior número de grupamentos polares, elas vão fazer mais interações com a fase polar. E as substâncias apolares que você tem ali naquela mistura, que são completamente apolares, elas vão interagir mais fortemente com a fase que for apolar, no caso aí, a fase móvel, correto? Então, olha, isso daí vai ser como uma corrida, tá certo? Imagina uma corrida da São Silvestre, onde basicamente todos os corredores ali do grupo de elite eles têm mais ou menos o mesmo potencial, né? Mas só que na hora que a corrida fica muito longa, você vê que existe uma distância entre eles. O que eu estou querendo dizer? Eu estou querendo dizer que as moléculas que você tem ali, elas são quase todas praticamente apolares, mas algumas delas têm pequenos grupos, né, pequenos grupos funcionais que as tornam localmente polares, né, pequenos pontos da molécula onde eu teria uma maior polaridade. Isso, né, pode não fazer diferença para a solubilidade em água. Você vai tentar dissolver ela em água, ela não vai dissolver, ela vai ter a solubilidade muito baixa. Mas na hora que eu coloco isso numa fase móvel, aquela que tiver 1%, 2% a mais de interação com a fase estacionária, ela vai ficar um pouco mais retida. Então, e se o espaço para percorrer essa fase estacionária for longo, né, o que vai acontecer é que você vai acabar separando as substâncias. Então, olha, para você observar qual vai interagir mais fortemente com a fase estacionária, você teria que ver que tem o maior número de grupamentos com polaridade. Então você pega aí a capsorubina, que tem, olha, grupamento hidroxila, característico da função álcool, né, porque hidroxila é ligado a carbono saturado, e você tem ali, olha, circulado a carbonila entre carbonos saturados, né? Na verdade, um dos carbonos ali insaturado, perdão. Tá? Mais uma carbonila entre carbonos, característica de função cetona, correto? E aí, olha, você nem precisava saber os grupos funcionais, você só precisava saber quem interage mais. Tá? Opa, foi demais. Quem interage mais fortemente com a fase
com a fase estacionária é a capsorrubina. Se ela interage mais com a fase estacionária, ela fica mais tempo retida. Se ela fica mais tempo retida, ela migra mais lentamente. Perfeito, pessoal? Marcamos aí letra D, saímos felizes para a próxima questão. Uma questão para fazer também em menos de 3 minutos. Lembra que existem questões que gastam muito tempo. Você vai ver aí na playlist de vídeo, por exemplo, a questão de pilhas em série. Aquilo ali, tecnicamente, gastaria-se um pouco mais do que 3 minutos para resolver. A questão de termoquímica gasta-se mais de 3 minutos para resolver. A questão de estequiometria, você teria que gastar um tempinho a mais, né, para pensar, para fazer as contas. Essa questão não, ela é direta, beleza? Então é isso, pessoal. Se inscreva no canal, curta a nossa página no Facebook e não deixe de acompanhar tudo que vem por aí, beleza? Um grande abraço para todos vocês. Bons estudos aí. Abraço.